Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. Nós ajudamos pessoas que querem se libertar, se livrar das compulsões. Conforme combinado, estamos aqui, quinta-feira, calor, estamos esperando aí a mudança de tempo que está vindo. Amanhã vai cair a temperatura. Vamos falar das compulsões. Ontem tivemos uma live que teve excelente resultado, né? Boa nossa troca de experiência lá com a minha amiga Rosa. Na próxima quarta-feira, vamos ter como convidado o filho dela, vai também aqui dividir conosco a experiência. E quando o papo é bom, né? Quando tem essa troca, passa rápido o tempo, né? Eu tinha várias perguntas para fazer para ela, mas a experiência dela não é fácil a gente passar por essas dificuldades. Então, quando nós falamos das compulsões, nós entendemos que a dificuldade que esse sujeito tem é de controle, né? Então, tem a compulsão por jogos, tem a compulsão por compras, tem a compulsão por álcool, tem a compulsão pela internet, tem a compulsão por café, tem a compulsão por tabaco. São várias as compulsões. Como que a gente identifica esse sujeito é obsessivo compulsivo por algo ou por alguma coisa? Então, quando nós falamos ontem da codependência emocional, é uma compulsão emocional, né? Tem pessoas que, por exemplo, o ciúme é um sintoma que vem de uma compulsão emocional. Eu tenho aquele sujeito, eu não quero dividir aquele sujeito, eu não quero, não posso perder esse sujeito que é o portador do meu desejo. E aí eu tenho uma relação compulsiva, obsessiva compulsiva. É isso que o ciúme demonstra, né? Como sintoma. Vem como um sintoma. Então, se eu sou ciumento, isso me causa angústia, me faz sofrer, ele é sintoma de uma ameaça, né? Eu estou sendo ameaçado. Eu posso perder essa pessoa ou não. E aí eu vou tentar proteger. E aí eu vou ter dificuldade no relacionamento. É a mesma relação que o obsessivo compulsivo tem pelo álcool, por exemplo. Ele vai numa festa, tá lá todo mundo se relacionando, convivendo, compartilhando, socializando, e ele vai ficar próximo da onde está servindo o álcool do bar. O melhor amigo dele da festa vai ser o garçom. E ele sabe o nome do garçom, o garçom sabe o nome dele. Ele não precisa pedir mais, ele só levanta a mão e o garçom já sabe. Existe uma química, uma comunicação ali, percebe? É disso que está falando quando nós falamos das compulsões.
Por aqui a minha amiga Ângela Menezes. Ó, o Tiago Menezes, eles nem se conhecem. Tiago e nem dois amigos Menezes. Thelma entrou por aqui, seja bem-vinda. Ima também. Então, quando nós falamos desse obsessivo compulsivo, nós estamos falando de um processo de repetição. Aquele que tem esse exemplo que eu estou trabalhando, que é o ciúme, ele vai ter uma repetição desse ciúme. Tem um ciúme que é natural. Aquele ciúme que é um pouco a mais, tem um pouco a mais, que é obsessivo, ele já vai trazer prejuízo para esse sujeito. Isso a gente chama de um ciúme patológico. Então, a falta não é boa, não é um bom sinal, mas o excesso também não. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio. O tempo todo nós estamos buscando equilibrar nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa biologia, a nossa parte biológica, ela sempre vai buscar um equilíbrio. Se seu organismo está desequilibrado, você vai ter um sintoma. Você vai ficar quente, vai ter febre, vai ficar com frio, vai ter sudorese, vai se sentir fraco, vai cair a pressão, vai subir a pressão, vai ter uma dor, conforto. Tudo para buscar o equilíbrio. E nas relações, aquilo que acontece fora também. Sempre vamos buscar o equilíbrio. Ah, eu gostei de conversar com ele, ele é bem agradável, uma pessoa sensata, não é aquela pessoa rígida, que é ela que sabe, só ela que tem razão, prepotente, autossuficiente, arrogante. Então a gente sempre vai buscar o equilíbrio, tanto interno quanto externo. Esse é o nosso objetivo. Nós devemos gastar menos do que nós ganhamos. Se nós gastar mais do que nós ganhamos, estamos no vermelho, é prejuízo. Se isso se repetir, aumenta. Então, o processo de repetição é um sintoma, um sinal que algo não está funcionando da forma adequada. Muitas pessoas me perguntam, né? Ah, quando que eu sei que a pessoa é um alcoólatra? É porque não tem exame. Quando que eu sei se eu sou compulsivo por jogo, por comida, por... Hoje eu vou ensinar para você. Certo? Então, quando nós temos uma busca repetitiva por algo, e essa busca melhora a minha emoção, meu humor, eu tenho que tomar cuidado. É muito fácil eu viciar nisso, né? O vício é uma compulsão. Isso acontece com coisas boas da vida, o café, doce, açúcar, a fritura, a gordura, as coisas boas da vida. Aquilo que é bom, a gente quer mais.
Aquilo que não é bom, a gente rejeita. É por isso que é desconfortável você começar a fazer exercício, você ir para academia. Todo mundo quer ter uma barriga de tanquinho, mas ninguém quer fazer o abdominal. Então, controlar, ter um controle, esse sujeito ter regra, norma, disciplina, não é fácil. Um exercício diário. E no início sempre é desconfortável. Sempre é desconfortável. Por isso que precisa repetição. O nosso cérebro ele aprende três formas: por repetição, por imersão e por modelagem. Repetição, imersão e modelagem. Se a gente pegar uma criança que ainda não desenvolveu ainda a linguagem, a fala, como que a gente ensina ela a falar? Repetindo a palavra. Geralmente as duas palavras mais importantes. Dois personagens que vão ser os personagens mais importantes da tela. Podemos até colocar um terceiro personagem. Geralmente a primeira palavra que a gente fala é mamãe, ou papai, vovó, porque repete aquilo. Eu lembro quando o nosso filho, um bebezinho ainda, a Cristina ficava repetindo para ele: mamãe, mamãe, mamãe. Daí ele falou papai, primeira palavra que ele falou. É porque quando ela não estava, eu também fazia meu trabalho ali. Eu queria que ele me chamasse, desejava aquilo. E daí eu ia em busca do meu desejo, eu repetia aquilo. Era importante para mim ouvir pela primeira vez papai. Ele nem falava, chegava em casa e perguntava para ele: cadê o gurizinho do papai? Ele levantava o dedinho. Eu ainda lembro, seguidamente, né? Aí eu ensinei ele quando eu chegava em casa para ele pegar o chinelo para mim. Ele chegava e ele já ia correndo pegar meu chinelo. Por quê? Eu fazia isso com meu pai, eu vou, chegava do trabalho, eu levava lá o chinelo. E a gente repete as coisas boas. E às vezes a gente nem percebe que está repetindo. Hoje, meu filho já está com 14 anos e eu pergunto para ele quem que é o gurizinho do papai e ele fica com vergonha de dizer que é ele. E eu tenho certeza que se ele estiver lá com os amigos dele, eu pegar o microfone e perguntar quem é o gurizinho do papai, ele vai ficar roxo. Mas ele ficava feliz. Então, quando que a gente percebe que a compulsão, a repetição está ficando patológica? É... Vamos pegar o álcool como exemplo. Quando que você percebe que uma pessoa está se tornando um alcoolista, um alcoólico? Pela regularidade que ele ingere aqui. Então, a regularidade é um dos fatores. Então, quando você experimenta o álcool a primeira vez, você vai experimentar geralmente num ambiente social. O álcool, na nossa cultura,
é uma droga que facilita a socialização. E aí você vai experimentar a primeira vez. Vai ter uma sensação, na maioria das vezes agradável. Se ela for ruim, lógico que você não vai repetir. Tem pessoas que têm a primeira experiência não é boa, elas não repetem mais. Não se sente bem. Então a regularidade, ela é um dos fatores. Aí toda festa que você vai, nesse lugar com os amigos, você experimenta lá. Já não é mais uma experimentação, já é um uso ocasional. Então você vai lá numa festa, você toma lá um álcool. E depois você faz isso com uma regularidade maior. Aí começou lá no final de semana, depois já é na quarta-feira, dia do jogo, depois já começa todo dia, antes do almoço, depois do almoço, ou porque está quente, ou porque está frio. Você já começa a arrumar um argumento para aumentar essa regularidade. E aí, nós vamos para o segundo fator. Então, o primeiro é a regularidade. Temos que olhar. Você toma assim, como que você. Ah, tem uma certa regularidade nos fatores. Vou pôr uma estrelinha aqui. O outro fator que nós temos que olhar é a quantidade. Então, você foi lá a primeira vez, você tomou uma latinha de cerveja, já deu um twin. E aí depois você foi lá, tomou outra latinha. Daí você achou que dava mais uma. Então a regularidade é um dos fatores, o outro é a quantidade. E aqui uma questão, eu acho que eu não. Meu marido não é alcoólatra, ele bebe todo dia, então temos a regularidade. Só que ele bebe, sei lá, 2 latinhas por dia. Temos uma quantidade, temos dois fatores, a regularidade e a quantidade. Começou com uma, tá duas, daqui a pouco é três. Ah, ele toma lá uma cachaça, um uísque, uma dose de uísque para relaxar quando chega. Então tem uma regularidade e tem a quantidade. Se a quantidade vai aumentando, já temos um sinal. Isso serve tanto para compulsão por jogo. Uma coisa é você, sei lá, jogar na Mega Sena quando acumulou lá, todo mundo está jogando, e lá na sua empresa fizeram lá um bolão, você joga. E daqui a pouco você está jogando todo sábado. Daqui a pouco você vai lá, faz um jogo para 3 dias, para 3 apostas. E aí daqui a pouco você está apostando mais dinheiro. Então a regularidade é a quantidade. A mesma coisa a compulsão por compras. Você vai lá e compra um sapato, daí depois você compra um sapato, uma blusa e vai aumentando. Então a regularidade e a quantidade é importante. A gente precisa acompanhar, né, a evolução. E um outro fator que é importantíssimo, então, por exemplo, que vai definir, são 3 fatores, é a regularidade, a quantidade e agora o último é a velocidade. Então lembra? Quando a gente junta os 3 fatores, nós podemos concluir que essa pessoa é compulsiva. Porque ela começou lá com uma latinha, comprando um sapato, apostando só quando acumulava. Daí já aumentou, tinha uma quantidade. Então, aquela pessoa, voltando lá para o exemplo do álcool, que é mais fácil de entender.
Aquela pessoa que começou tomando uma latinha, ela ficou lá a festa toda e tomou uma latinha e ficou tranquilo, ficou mais leve, ficou suave. Na segunda vez, ela ficou o mesmo tempo na festa, geralmente uma festa boa, dura aí 3, 4 horas. E daí ela já tomou duas. Quer dizer, manteve a regularidade, mas aumentou a quantidade, e se aumentou a quantidade com o mesmo tempo, também aumentou a velocidade. Ao passo que quando a doença atinge o seu estado maior, que a pessoa já está comprometida, ela quer aquele resultado, só que mais rápido. Então, aquilo que ela levou 3 horas para tomar duas latinhas, ela toma em 5 minutos, porque ela quer rapidez. Ela quer ter aquela sensação rápida. Então, eu tenho um prazer de colocar um sapato novo, uma camisa nova. Só que eu ponho e depois que eu coloquei já não é mais novo. E daí eu quero ter de novo. Daí eu vou lá e pego. E aí quando eu vejo eu tenho 10 camisas, 15 sapatos. Eu acabo consumindo a mais que eu necessito. Porque é assim que começa a doença do alcoolismo. Ela começa por um desejo, depois transforma numa necessidade. Se eu não consumir, eu fico incomodado, fico ansioso. Se eu consumir, eu tenho um sintoma. E se eu não consumir, eu também tenho um sintoma. Aí já é a doença. E ao mesmo tempo é a mesma coisa para alimentação. Você vai lá, eu gosto de pudim. Então, se eu for comer só um pedaço de pudim, eu prefiro não comer. Não consigo. Assim como eu não consigo tomar só uma cerveja, assim como eu não consigo comer só um prato de feijoada. As coisas que eu gosto numa quantidade maior. Eu conheço pessoas que tomam chimarrão, tomam 3 por dia. Pessoas que fumam 2 cigarros por dia. Eu conheço pessoas. Eu não, eu tomo chimarrão o dia todo. O pessoal que me conhece sabe. Vou lá para minha casa, para o Rio Grande do Sul, com os gaúchos lá, e eles falam, pô, eu não aguento tomar chimarrão com você. É, ou são. Então eu faço isso direto. Ah, mas isso aqui, se eu tomar muito, me dá dor de cabeça, me dá azia, me dá um negócio no estômago. Para mim não dá. Agora, se eu não tomar, daí me mexe com o meu humor, né? Porque eu tô acostumado e tem cafeína e daí eu fico mal. Então, aonde eu vou, eu levo meu chimarrão. Então, eu tive outras compulsões que me causavam mais mal. Então, faz parte da cultura, o chimarrão faz. Só que dentro da cultura tem o horário, geralmente de manhã, ou no final da tarde, ou para socializar, não o dia todo. Tem gente que diz, ó, tem álcool aí dentro disso aí? Não, não tem. Entende? Então a regularidade é importante, a quantidade é importante e a velocidade. Então aquela pessoa que bebe um pouquinho todo dia, ela é alcoólatra? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque tem todos os fatores. Todos os fatores. E tem aquele que só bebe no final de semana. Ah, eu só tomo uma cervejinha no final de semana. Tem regularidade? Tem. Qual que é a quantidade?
E, por exemplo, aquele que toma uma cerveja por dia, são 7 cervejas. Mas se aquele que toma só no final de semana, no sábado e domingo, toma 7, é a mesma coisa. Ou toma 20. Então, a regularidade, a quantidade e a velocidade é que vai dizer se a pessoa é compulsiva ou não. Percebe? Muito mais fácil. Então, esse é um dos fatores. Agora, quando nós olhamos para a vida do sujeito, nós vamos observar que, por conta dessa regularidade, dessa quantidade, dessa velocidade, ele tem outros prejuízos. Começa a prejudicar a vida da pessoa. Socialmente, ele já passa do limite e tal, a família, a esposa fica constrangida. É muito comum isso num. Você quer saber se a pessoa tem problema ou não com o álcool? Observa ela numa festa de casamento. É o melhor lugar que tem. Porque lá é tudo open bar, tudo de graça, e você vai lá e consome, e a família toda tá ali, e aí você vai vendo todos os fatores, a regularidade que ele está pegando a bebida, a quantidade que ele está tomando e a velocidade. Às vezes nem começou a festa, já tem um que está a milhão. A noiva nem chegou, ele já está. É o amigão, aquele que está em todas as mesas. Meu Deus, era esse cara, eu acho. Mas assim, eu falo, a minha sorte, eu rezo por isso, é que na minha época que eu era assim, não tinha celular. Se tivesse, ia ter cada vídeo, você nem imagina. Mas é e numa outra época. Então, você percebe na festa que tem os níveis. Daqui a pouco tem um, depois tem dois, daqui a pouco tem 5, tem 10, e daí já começa a falar mais alto, e daí é a hora que começa o trenzinho. Tá ligado no trenzinho? É essa hora. Aí as mulheres já estão descalço, já tirou gravata, e daí vira uma festa. Vai perdendo o controle aos poucos. E aquela pessoa não percebe. Uma pessoa que tenha a compulsão por alimento, sei lá, chega na hora de servir o bolo, ela nem sabe quantas fatias de bolo ela já comeu. Tá ali, tá na metade, vou lá pegar, pega mais um para mim, traz um para mim. E tem aquele que é compulsivo, que é o bonzinho. Ah, quer que eu traga um para você? Ele vai lá pegar na geladeira e já traz para a galera. E geralmente é o mesmo que vai. Ah, alguém vai querer, alguém vai. Então, observou isso? Não tenha dúvida. E aí, quando a gente olha a vida dele, você vai ver prejuízo, bateu o carro, não foi trabalhar na segunda-feira, atrasou, segunda-feira é o pior dia da semana, sexta-feira o cara já acorda de manhã, 6 horas da manhã e mete um sextou. Esse que põe o sextou logo de manhã, problema. Porque eu lembro quando eu comecei, que eu trabalhava, chegava sexta-feira, parava e reunia a galera, fazia aquele happy hour, tomava uma cerveja, beleza. Então, assim. Só que depois, daí a gente se reunia na quarta-feira, fogo, tomar uma cerveja, tudo bem. Não tem problema nenhum nisso.
Só que depois era todo dia depois do trabalho. E aí já começa a atuar no cérebro, que é onde está a doença da compulsão, no setor que a gente chama o setor de recompensa. Ah, hoje trabalhei muito, ralei muito. Ah, eu mereço tomar uma gelada. Ah, eu trabalhei demais, eu mereço comer aquilo um pouco a mais, porque amanhã eu queimo. Segunda-feira eu vou para academia, eu recupero. Sabe, já tem, é como se já vira uma necessidade. Eu tenho que ser recompensado de alguma forma. E aí vai aumentando o prejuízo, cada vez vai piorando mais. O Eduardo aqui, o Antônio aqui falou que gostou do trenzinho. Ah, você também já foi no trem, hein? E às vezes nem vai sem querer, né, Antônio? A pessoa te puxa e te leva, vai lá e te arranca da mesa. Se você não levantar, ele te derruba. Mas é muito interessante. Festa de casamento é, para quem é analista, eu fico rindo sozinho. E lembrando das minhas, porque eu também já fui protagonista nesse quesito aí, né? Porque a festa de casamento, ela tem vários fatores importantes para a gente analisar. O primeiro de fatores é que a gente tem uma falsa segurança, que ali é um lugar que você está seguro, está livre, a sua família está ali, está todo mundo ali. E aí você passa dos limites, passa dos limites. E quanto mais jovem for a pessoa, mais cuidado a gente tem que ter. Você vai, você é casado, a sua mulher fica ali te regulando e dando umas cotoveladas para você parar, chama a sua atenção, ó, você já passou do limite. E aí tem todas as questões, ó, eu tenho que dirigir e tal. Agora, com essa questão da lei seca, a gente tem muito mais cuidados com isso. Eles têm medo da multa, não é de morrer. A gente ia pensar de uma outra forma. E o que mais nos preocupa é que o adolescente está adquirindo essa comorbidade das compulsões muito, mas muito, muito. O cérebro nem está formado ainda. Nosso cérebro ele vai ficar pronto quando termina a adolescência, ali com 24, 25 anos. Aí você está maduro. Então, tudo aquilo que você consome a mais antes dos 25 anos, lá na frente vai chegar a conta. Não existe almoço grátis. Você plantar, você vai colher. Por isso que a gente tem que olhar para esse processo de repetição, cuidando desses três fatores: a regularidade, a quantidade e a velocidade do que a gente está consumindo. Se a gente for olhar, por exemplo, o celular, qual que é a tem como medir hoje até, né? Qual que é a regularidade que você entra no Facebook? A quantidade de vezes que você entra lá para ver. E a velocidade, de quanto em quanto tempo você entra. Tem gente que fica brabo comigo porque ela manda lá mensagem e eu não respondo. Quando eu respondo rápido, é de a cada uma hora.
que é o intervalo de um paciente para o outro. E às vezes não dá tempo. Às vezes eu atendo um paciente, ele atrasa um pouquinho, e daí já acumula ali, e daí eu fico 2 horas, 3 horas sem responder, porque já tem um outro paciente na sala de espera, daí já está lá, eu saio, já entra. E as pessoas querem que você responda na hora. O WhatsApp não é para responder na hora, eu respondo a hora que eu conseguir, ou a hora que eu quiser. Não tenho que, eu não sou obrigado a responder. Mas aí a pessoa já manda, faz uma pergunta e já põe 3 pontinhos de interrogação. Compulsão. Não dá aí, você olha lá o horário, não dá nem 30 segundos, ela já. Ela queria que eu tivesse com o celular na mão e eu ficasse olhando lá, digitando, já pronto para responder. Não. É importante você estar com pressa, liga. Tem um botãozinho lá que você aperta os números e ele chama. Se o meu telefone, eu estou atendendo, o telefone tocar, eu não atendo. Desligo. Se é importante, vai ligar de novo. Daí eu peço licença para a pessoa que está na minha frente e, ó, deixa eu só atender aqui. Então, o meu método é esse. Se você quer falar comigo e você tem pressa, é importante, você me liga. E na primeira vez é provável que eu não vou atender. Se você ligar de novo, daí eu atendo. Eu peço licença para a pessoa e as pessoas sabem da minha profissão, sabem da velocidade que é meu trabalho, elas entendem. Mas de repente meu filho, a minha esposa, o meu sogro, eles nem pensam nisso. E hoje nós temos uma facilidade para compulsão. E dentro do tratamento da dependência química é uma das questões que nós olhamos o tempo todo e profundamente. Então tem uma questão que as pessoas param das drogas. Tem alguns aqui. O meu amigo está aqui um mês. Ele trabalha também com a dependência química, ele sabe muito bem. E as pessoas, elas têm a compulsão lá pelo álcool, pela droga, mas alguns, para se livrar da compulsão do álcool, da droga, que já tem uma outra comorbidade, uma outra doença junto, sei lá, bipolaridade e tal, que tomam a medicação. E daí ele para de usar droga e continua tomando a medicação para equilibrar. Só que daí ele começa a usar a medicação compulsivamente. Ele começa a se automedicar. Tem muita gente que está sem usar droga há muito tempo, mas está com a vida enrolada porque está usando a medicação como uma droga. E não são poucos. Não são poucos. Estão viciados na Ritalina, estão viciados no Rivotril, e não vivem mais assim como dependente de álcool, precisa do álcool para viver, essa pessoa também precisa, e a gente tem que olhar para isso. Todos nós temos um nível aí de compulsão. E você tem um certo controle. Hoje eu estava ouvindo um live de uma pessoa que eu sigo aí, do marketing e tal, e ele colocou um exemplo interessante. Ele não é alcoólatra e tal, e ele toma uma cerveja de vez em quando, mas aí ele está de férias no Nordeste e ele percebeu que ele estava tomando um pouco a mais.
Teve um dia lá que ele tomou 4 cervejas e isso acabou mexendo com o sono dele. Daí ele acordou desconfortável no outro dia. E daí ele percebeu que nesse período que ele está de férias, ele está perdendo a guerra, ele não está conseguindo parar de beber a cerveja, controlar, ficar sem tomar a cerveja. Ele acha que é por conta do ambiente, a alimentação, o peixe, a praia. E aí ele fez uma analogia interessante. Ele fez assim, que daí ele estava contando para outra pessoa, ele falou assim, quando eu falo sobre isso, eu divido com outra pessoa socialmente, como eu estou fazendo aqui agora, falando da minha compulsão, da minha dificuldade, falando que eu estou perdendo a guerra da cerveja, o meu inimigo fica mais fraco quando eu falo da minha fraqueza, da minha dificuldade. Agora, quando eu aceito socialmente, ele enfraquece. Agora, quando essa aceitação é velada, eu ficar pensando comigo sem falar com ninguém, acho que eu estou exagerando, eu acho que parar. Eu preciso ir na academia para emagrecer, mas eu não vou conseguir, não adianta me matricular, porque daí depois eu vou desistir. Então, agora, se você falar com outra pessoa, se você publicar a sua dificuldade, daí você já enfraquece seu inimigo e você, de certa forma, você está se comprometendo, você está aceitando aquilo. Pô, que interessante isso, né? E é a metodologia do AA, né? Dos alcoólicos anônimos, dos compulsivos e tal. Chega lá e você se apresenta como você fala para as pessoas da sua dificuldade. E daí ela fica mais leve. E aos poucos você vai aceitando, e daí você tem um controle maior. Ela enfraquece. Agora, quando você tenta esconder, quando você nega, aí aparece mais. Quanto mais você nega, mais aparece. Certo? Então aprendemos aqui que a regularidade é importante, a quantidade e a velocidade. Para ser um compulsivo, tem que ter esses 3 fatores. Ou um deles, de uma forma exacerbada. Aí temos ali um sinal bastante claro dessa dificuldade. Certo? Então nos encontramos aqui amanhã, no mesmo horário, para nós fechar a semana, às 21h15, para falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Forte abraço, até amanhã e se cuidem.